Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula síncrona de princípios de contagem, semestre 2025.1 da licenciatura em Matemática EAD da UFPE. Então, com a aula assíncrona, né, que eu coloquei na semana passada, porque tinha sido feriado, a gente encerrou a parte de análise combinatória, tá? Aí, de assunto de combinatória que ainda ficou vivo, né, para a segunda avaliação, ficamos com combinações completas e com o princípio da inclusão e exclusão, que mais na frente, quando a gente chegar na parte da revisão do assunto, aí a gente faz exercícios em uma aula síncrona sobre esse assunto, tá? Por enquanto, vamos só continuar com o assunto mesmo na aula de hoje. Vamos começar a falar sobre binômio de Newton hoje e finalizar na semana que vem, certo? E aí, a partir daí, a gente fala sobre probabilidade, que vai ser o último assunto da disciplina. Tá certo? Então, o que é binômio de Newton? O binômio de Newton, ele nada mais é do que a gente olhar para essa expressão aqui, A mais B elevado a N, certo? O binômio de Newton é isso, é esse termo, é você somar duas coisas e elevar a algum expoente. E esse expoente N, que aparece aqui em cima, ele tem que ser um número natural, tá? Então, ele pode ser 0, 1, 2, 3, enfim, tá? Mas esses A e B aqui podem ser números reais quaisquer. Então, vamos ver o seguinte, tá? Quando a gente tem... o que é isso, né? A gente tentar representar isso, a gente saber o que é isso. Então, a gente pode iniciar com os casos mais básicos que a gente já sabe. Por exemplo, se a gente pega A mais B elevado a zero, tá? Aqui o N tem que ser um número natural, certo? E o A e o B tem que ser números reais quaisquer. Então, se eu faço A mais B elevado a zero, qualquer coisa elevado a zero dá 1. Então, é 1 aqui. Se eu pego A mais B elevado a 1, então aqui eu vou ter A ao quadrado. Desculpa, estou me adiantando já. Vou ter A mais B, né? Qualquer coisa elevada a 1 é igual a ela mesma. A mais B elevado a 2, aí sim, vai dar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E assim por diante. Vamos fazer mais alguns casos e vamos tentar entender o que é que está acontecendo, né? Que termos são esses? A mais B ao cubo, por exemplo, vai ficar o quê? Para a gente fazer A mais B ao cubo, acho até que a gente já fez em outros momentos, mas qual é a ideia do A mais B ao cubo? A mais B ao cubo é a gente pegar, por exemplo, A mais B ao quadrado e multiplicar por A mais B. E multiplicar por A mais B. Então, como a gente já sabe que A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado. E aí, multiplicando isso por A mais B, o que é que fica? Se a gente faz a propriedade da distributividade, fica esse vezes esse, aí dá A ao cubo, mais, aí eu tenho A ao quadrado vezes B, certo? A ao quadrado daqui com B daqui, então mais A ao quadrado B, mais 2AB vezes A, aí vai dar mais 2A ao quadrado vezes B, né? 2AB vezes A dá 2A ao quadrado vezes B. Juntando com esse A ao quadrado vezes B que já tinha aqui, fica assim, né? Fica 3 vezes isso. Aí mais 2AB daqui vezes B daqui, fica mais 2AB ao quadrado, mais B ao quadrado vezes A, fica mais AB ao quadrado. Então, ao invés de eu ter só 2AB ao quadrado, eu fico com 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado, aí fica 3AB ao quadrado, mais B ao quadrado vezes B, mais B ao cubo. Mais B ao cubo. Então, a minha expansão é essa aqui. A ao cubo mais 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. E assim por diante, certo? Repara aqui que os coeficientes que eu tenho aqui também são 1 e 1 aqui, né? Aí 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, aí no meio tem 3 e 3, e aqui no fim tem 1.
Como é que ficaria A mais B a quarta? Aí a ideia é fazer o quê? É fazer A mais B ao cubo vezes A mais B, certo? Então, se eu faço A mais B ao cubo vezes A mais B, aí na realidade vai dar o quê? Vai dar A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado B, mais 3 vezes A B ao quadrado, mais B ao cubo, vezes A mais B. Então, distribuindo mais uma vez, aqui é que vai dar. Eu vou ter A ao cubo vezes A, aí dá A à quarta, mais A ao cubo vezes B, então mais A ao cubo vezes B aqui. A ao cubo vezes B, mais 3A ao quadrado B vezes A, então ficou mais 3A ao cubo vezes B. Juntando com mais 1 ao cubo vezes B que já tinha aqui, fica mais 4A ao cubo vezes B. E aí eu ainda tenho o quê? Esse termo vezes o B. Então, ficou mais 3A ao quadrado, B ao quadrado. Deixa eu apagar essas coisas que estão aqui embaixo, para ficar mais fácil de visualizar. Certo? Aí, juntando agora com quem? Agora, com esse termo aqui, com A. Aí fica mais 3AB ao quadrado vezes A. Então, ficou mais 3A ao quadrado, B ao quadrado. Juntando com o outro que já tinha lá, ficou 6 agora aqui, né? Já tinha 3, somei com mais 3, ficou 6. Aí agora esse com esse, aí dá mais 3AB ao quadrado vezes B. Então, mais 3AB ao cubo. Deixa eu apagar de novo o que tem embaixo e em cima, para não ficar confundindo, certo? E aí agora, esse com esse, fica mais AB ao cubo, juntando com mais esses 3 disso que já tinha aqui, fica 4 vezes isso. E B ao cubo vezes B fica mais B à quarta. Então, o resultado vai ser esse, vai ser uma vez a quarta, mais 4 vezes a ao cubo B, mais 6 vezes a ao quadrado B ao quadrado, mais 4 vezes a B ao cubo, mais uma vez B à quarta. E assim por diante, certo? Então, eu sempre tenho uma forma de saber como que vai ficar a expansão desse negócio de A mais B elevado a qualquer número natural. Por quê? Eu posso sair fazendo um após o outro. Eu já sei como é que é o A mais B ao quadrado. Então, se eu quero, por exemplo, saber como é que fica A mais B elevado a 8, aí você vai fazer o quê? A mais B ao quadrado vezes A mais B ao quadrado. Vai dar A mais B à quarta. Aí, se eu faço A mais B à quarta vezes A mais B à quarta, vai dar A mais B à oitava. Então, eu consigo sempre ir de pouquinho em pouquinho e até chegar no resultado. Então, o que eu consigo é fato. Agora, não é tão vantajoso fazer assim, porque demora muito. Imagina que eu queira fazer alguma expansão, por exemplo, de A mais B elevado a 20. Então, eu vou ter que fazer, sei lá, A mais B ao quadrado vezes A mais B ao quadrado, vai dar A mais B à quarta. Aí eu faço ele vezes ele, vai dar elevado a 8. Ele vezes ele, de novo, vai dar elevado a 16, né? 8 mais 8 fica 16. E aí eu faria A mais B a 16 vezes A mais B a quarta, que eu também já tinha calculado, e vai dar A mais B a 20. Vai ser muito trabalhoso fazer isso. Então, como que é a parte mais interessante? A gente ter alguma forma de saber o que é que vai dar, certo? Sem precisar fazer todo esse monte de operações até a gente conseguir chegar lá. Então, para isso, a gente tem que observar alguns padrões que aparecem aqui nesse desenvolvimento. Vê só, por exemplo, nesse termo aqui, não tem nada, né? Só está dando 1. E nesse não tem muita coisa para a gente ver. Mas a partir desse daqui, já está mais interessante. Por quê? O que é que ocorre com meus expoentes? Ó, aqui eu tenho A elevado a 2, aqui eu tenho A vezes B, então eu tenho 2 do primeiro grau, né? Então, se eu tenho 2 termos do primeiro grau, o meu grau total aqui para esse termo é 2, certo? Quando eu multiplico coisas do primeiro grau, eu somo esses graus e do segundo grau, tá certo? E esse aqui também é do segundo grau. Então, todos esses monômios que aparecem aqui são do primeiro grau. São do primeiro grau, tá? Esse é do primeiro grau, esse também. Desculpa, esse é do segundo grau, esse também e esse também. Todos os termos são do segundo grau. O expoente do A começa em 2, depois passa a ser 1, e no final o A não aparece. Se o A não aparece, é porque o expoente dele aqui é igual a 0, certo?
Com o B é ao contrário, ele começa não aparecendo, quer dizer que no primeiro termo aqui o expoente do B é zero, e aí ele passa para C1 e depois passa para C2. Então, o que é que eu tive aqui? Em todos os termos, eu tive o meu grau total é 2, o grau do A foi diminuindo do grau máximo, que é 2, até não aparecer, que seria zero, e o grau do B, o expoente do B foi subindo, começou em não aparecer, que significa expoente zero, até o expoente máximo possível, que é 2. Vê que isso sempre acontece com com as outras expansões da mesma forma. Aqui, ó, todos os termos são com grau 3. Aqui eu estou com A ao cubo, aqui eu estou com A ao quadrado vezes B, somando os expoentes, né? 2 mais 1 fica 3, tá? A soma dos graus é 3. Aqui também o A tem grau 1 e o B tem grau 2, então o grau total desse monômio aqui é 3. E esse aqui também é do terceiro grau, então todos os termos são do terceiro grau. O expoente do A começa em 3, passa para 2, passa para 1 e passa para 0, então ele vai diminuindo, enquanto o do B começa em 0, passa para 1, passa para 2, passa para 3, tá certo? Então, o expoente do B vai diminuindo e o expoente do A vai... Desculpa, ao contrário. O expoente do A vai diminuindo e o do B vai aumentando. E todos os termos têm o mesmo grau, certo? O grau total é sempre 3. E esse 3 veio de onde? Veio daqui. Veio do expoente inicial. Só para finalizar essa parte, aqui é a mesma coisa. Que eu estou fazendo A mais B a quarta. Todos os termos são desse mesmo grau, certo? Quarto grau, aqui está dando 4, aqui é com 3 daqui mais 1 daqui dá 4, 2 mais 2 dá 4, 1 mais 3 dá 4, e aqui também é 4, enquanto o grau do A foi de 4 para 3 para 2 para 1 para 0, foi diminuindo, e o grau do B foi de 0 para 1 para 2 para 3 para 4, foi aumentando. Então, isso eu já sei o que é que acontece com o A e com o B. O que é que eu não sei ainda? O que é que eu não sei ainda são os números que vão multiplicar aqui na frente. Ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 1. Certo? Só que é que dá para a gente observar aqui, ó, da forma que essa minha tabela está escrita, basicamente aí, ó. Repara que esse número que está aqui, ele é igual a esse mais esse. Se eu somo esses dois, dá esse aqui. Da mesma forma, esse 6 que está aqui, ó, ele não é igual a esse 3 mais esse daqui. Se eu somo os dois, dá esse de baixo. Se eu somo esse 3 com esse 1 daqui, eita, peraí. Se eu somo esse 3 com esse 1, dá esse 4 que está aqui. Então, tem uma lógica nesses coeficientes. Esses coeficientes, eles podem ser obtidos pelo que a gente chama triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal. Como é que funciona o triângulo de Pascal? O triângulo de Pascal, ele tem as seguintes propriedades. Bem, na primeira linha só vai ter um termo, na segunda vai ter 2, na terceira vai ter 3, na quarta vai ter 4 e assim por diante, tá? Então eu vou escrever aqui as regras para a montagem do meu triângulo, tá certo? Vai ser cada linha, deixa eu botar assim, a enésima linha tem N termos. A enésima linha tem N termos. Ó, pessoal, tem uma pessoa que me mandou mensagem aqui pedindo o link da aula, mas pode ser que essa mensagem tenha sido postada antes, porque ela veio pelo AVA agora. Foi Jadson que me mandou. Já está aqui ele? Ainda não, né? Vocês podem ver no grupo de vocês se vocês conseguem avisar ele, por favor. Porque as respostas pelo AVA Ok, demoram. professor, a gente já enviou para o grupo, já está lá o link. Obrigado, desculpe. Beleza, tá bom. Beleza, obrigado, Gersinho. Sim, e eu tinha falado que até a aula de hoje eu tinha colocado as notas, né? Vocês viram, né? As notas, tudo certo, né? Se alguém tiver alguma dúvida quanto à correção, se achar que eu corrigi, tipo, errado, vocês podem entrar em contato, tá? Me escreve um e-mail que a gente
combina para eu explicar como é que foi a correção, tá certo? Então, a enésima linha tem N termos. Segunda propriedade aqui é que as linhas sempre começam com 1 e acabam com 1, certo? Também, sempre o primeiro termo é 1 e o último é 1. Cada linha inicia com 1 e também acaba com 1, também termina com 1. Terceiro, a partir da terceira linha, todos os outros termos que não foram determinados ainda, ou seja, que não são os termos das extremidades, são dados pela soma do termo que está logo acima dele no triângulo com o termo que está à esquerda. Cada termo que ainda não foi determinado, é igual à soma do termo acima dele na linha anterior com o termo à esquerda deste. Vamos traduzir agora, tá? Então, vamos lá. Na linha 1 do triângulo, como é que fica? A linha 1 só tem um termo. E começa e inicia com 1. Então, o único termo tem que ser 1. A segunda linha tem dois termos. Começa e inicia com 1. Então, é 1 e 1. Pronto, acabou. A terceira linha começa com 1, termina com 1. Lembra que ela tem que ter quantos termos? 3. O outro termo que falta ainda, como é que eu determino ele? Eu pego o termo que está logo acima, que é esse, e somo com o termo que está à esquerda desse. Então, 1 mais 1 dá 2. É o termo que eu vou preencher aqui. Certo? Na linha 4, tem 4 termos. O primeiro é igual a 1, o último também é igual a 1, e os outros? Aí eu pego pelos termos da linha de cima. Esse que está aqui é igual a quem? Ao que está logo acima, com a soma com o que está à esquerda desse. Então, 1 mais 2, 3. E esse aqui é o que está acima, mais o que está à esquerda. 1 mais 2, também 3. Certo? E assim sucessivamente. Na linha 5, aí o primeiro termo é 1, o último termo também é 1. Beleza? E nos outros pontos, como é que fica? Esse aqui é quem? 3 mais 1. Então, 4. Esse aqui é quem? 3 mais 3. 6. E esse aqui, 1 mais 3, dá 4. Tá bom? Seguindo a mesma lógica. Na próxima linha, como é que vai ficar? O primeiro é 1. Quem é esse próximo agora aqui? É o 4 que eu tenho em cima, mais o 1 que eu tenho do lado, então 5. Esse daqui seria quem? O termo seguinte. É o 6 que está em cima, mais o outro termo que está à esquerda, desse de cima, que seria 4. Então, aqui dá 10. Esse próximo. Esse próximo aqui é quem? Esse daqui. 4 mais 6 também dá 10, certo? 4 mais 6 também dá 10. Esse aqui, deixa eu aumentar o espaço aqui. Esse aqui vai ser quanto? 1 mais 4 dá 5. E essa linha é qual? É a linha 6, então ela tem que ter 6 termos. E eu já tenho 5 aqui, então o último é 1. Certo? Se a gente pegasse e olhasse para isso aqui, continuando, vamos comparar agora esses termos que a gente escreveu com os termos da expansão de antes. Ó. Repara que a gente sabe que A mais B elevado a zero dá 1, beleza? A mais B elevado a zero dá 1, tudo bem.
A mais B elevado a 1 dá 1 mais 1. Dá A mais B, né? A mais B dá 1A mais 1B. A mais B ao quadrado dá quanto? Dá 1A ao quadrado mais 2 vezes AB mais uma vez B ao quadrado. Então, tá tudo aqui. O A mais B ao cubo, pelo que a gente viu no slide passado, dava o quê? A mais B ao cubo. A mais B ao cubo dava 1A ao cubo mais 3 ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, mais 1B ao cubo. Quando eu volto lá para o outro slide, o que é que fica? 1, 3, 3 e 1. Mesma coisa, né? 1 ao cubo, mais 3 vezes ao quadrado B, mais 3 vezes AB ao quadrado, mais uma vez B ao cubo. Se comparar na linha de baixo lá, seria o quê? 1 à quarta, mais 4 vezes A ao cubo B, mais 6 vezes ao quadrado B ao quadrado, mais 4 vezes AB ao cubo, mais uma vez B à quarta. A gente não desenvolveu, mas se fizesse o A mais B à quinta, daria o quê? Bem, eu sei que os coeficientes vêm exatamente dessa linha daqui, ó. Vem exatamente dessa linha daqui. 1, 5, 10, 10, 5 e 1. E como é que ficam os meus expoentes? Os meus expoentes ficam daquele jeito. Se é A mais B à quinta, todos os monômios que aparecerem na expansão vão ser do quinto grau, onde o expoente do A vai diminuindo, começa em 5 e vai baixando até zero, e o expoente do B vai aumentando, começa em zero e vai aumentando até 5. Então, como é que vai ficar? O primeiro termo seria quanto? 1 A à quinta, B a zero. O segundo, 5 a quarta, B elevado a 1. O expoente do A diminuiu e o do B aumentou. Deixa eu ir escrevendo isso aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui e a gente escreve isso aqui. Se eu fizesse A mais B à quinta, seria o quê? Seria 1 A à quinta mais 5 A quarta B. Aí agora, o próximo, o coeficiente é 10, fica 10A ao cubo B ao quadrado, diminui o expoente do B, diminui o expoente do A e aumentei o do B. Mais 10 de novo, diminui o expoente do A e aumento do B, ficou ao quadrado B ao cubo. Mais o 5 agora, diminui o expoente do A e aumento do B, mais o 1, diminui o expoente do A e aumento do B, e terminou. Então, eu consigo rapidamente determinar a expansão de, basicamente, qualquer binômio. A mais B elevado a qualquer coisa, o que é que eu tenho que fazer? Eu sei como ficam os meus monômios. Então, vê só, se eu quiser saber como é que vai ficar A mais B é elevado a 8, certo? Fazer aqui bem rapidamente, como é que vai ficar A mais B elevado a 8. Eu sei como os monômios ficam em relação aos expoentes, sei o expoente total, o meu expoente total não, mas o grau total sempre vai ser 8, o expoente do A vai diminuindo de 8 até 0 e o do B vai aumentando de 0 até 8, e eu tenho que saber só quais vão ser os meus coeficientes. Aí eu monto o triângulo de Pascal. Como é que eu faço? Começo com 1 na primeira, na segunda é 1 no começo e 1 no fim, depois 1, aí 2 e 1, soma os dois de cima, aqui 1, 3, aqui fica 2 mais 1 e aqui 1 no fim, aqui 1, aqui vai ser 1 mais 3 dá 4, aqui vai ser 3 com 3 dá 6, aqui vai ser 3 mais 1 vai ser 4, e aqui vai ser 1 de novo. Na próxima, 1, aí 1 mais 4 dá 5, 4 mais 6 dá 10, 6 mais 4 dá 10, 4 mais 1 dá 5, e termina com 1. Na próxima, aí 1 mais 5 dá 6, 5 mais 10 dá 15, 10 mais 10 dá 20, 10 mais 5 dá 15, 5 mais 1 dá 6, e 1 no fim. Agora, 1 mais 6 dá 7, peraí que tem gente pedindo para entrar, deixa eu autorizar aqui, beleza, pronto. Aí 1 mais 6 dá 7, 6 mais 15 dá 21, 15 mais 20 dá 35, 20 mais 15 de novo 35, aí 15 mais 6 dá 21, 6 mais 1 dá 7 e 1 no fim, certo? É só para a gente ver se já terminou, se precisa fazer mais coisa ainda. Aqui é A mais B elevado a zero, aqui é A mais B elevado a 1, A mais B ao quadrado, A mais B ao cubo, A mais B à quarta, a quinta. Espera aí que eu fiz besteira aqui. Pronto. Aqui é mais B a quinta, aqui é mais B a sexta, aqui é mais B a sétima. Então, falta uma linha ainda. Deixa eu pegar isso aqui para subir aqui, tá? Pronto.
Tá aparecendo o, o risco verde que eu estou escrevendo na tela? Sim. Está, professor. Ah, interessante. Eu acho que essa função é nova aqui, que não era assim, não. Mas, enfim, como é que fica na linha de baixo aqui agora? Deixa eu ver se eu tenho como escrever assim direto. Eu acho que eu tenho. Parece, vamos ver. Ó. Aqui seria o quê? Seria 1, tá? Seria 1. Aí aqui seria o quê? Seria 1 mais 7, seria 8. Beleza? Aí 7 mais 21 fica 28. Tá muito grosso isso aqui. Deixa eu ir pro slide normal mesmo. Deixa eu apagar esse negócio que tá ficando muito ruim. Limpar tudo, pronto, borracha. Beleza, vamos pro slide de normalmente mesmo, que fica melhor. Como é que fica aqui? Aqui eu vou ter 1, aí 1 mais 7 dá 8, 7 mais 21 dá 28, 21 mais 35 fica 56, aí 35 mais 35 fica 70, aí 35 mais 21 fica 56 de novo, 21 mais 7 fica 28, 7 mais 1 dá 8 e 1 no final. Então, pronto, eu sei como é que vai ficar aqui. Vai ficar o quê? 1 ao cubo, então, desculpa, 1 vezes a elevado a 8, fica a elevado a 8, mais 8 a sétima b, mais 28 a sexta b ao quadrado, mais 56 a quinta b ao cubo, mais 70 a quarta b à quarta, mais 56 de novo ao cubo b à quinta, mais 28 ao quadrado b à sexta, mais 8 a b à sétima, mais b à oitava. Então, pronto, consegui montar quem é que fica a minha expansão bem rapidamente. Certo? Alguma dúvida até aqui? Com como que eu monto a expansão lá do binômio de Newton? Então, pessoal, são duas coisas, basicamente, tá? Eu sei como que ficam os expoentes dos monômios. O do meu primeiro termo, né, que aqui no caso é o A. O do meu primeiro termo, que é o A, deixa eu fazer aqui assim, pronto. O do primeiro termo, que é o A, ele vai diminuindo, e o do segundo termo, o B, ele vai aumentando. Certo, Evaldo? 8 às 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e aqui não tem A mais, então é porque é elevado a zero. O do B é ao contrário, o segundo termo, né? Aqui o segundo termo ele começa em zero e vai aumentando. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar em 8. E como que eu acho quem são os meus coeficientes da expansão é pelo triângulo de Pascal, certo? Pelo triângulo de Pascal. Quando eu monto aqui, aí vê, se eu quero A mais B a oitava, o N está aqui, tá? É quando esse termo aqui for igual ao termo que eu quero. Beleza? Então, tudo corresponde assim. Isso aqui tem a ver com A mais B a zero, isso aqui tem a ver com A mais B elevado a 1 e assim por diante. Então, qual é a observação? É que bem, aqui é a linha, essa linha aqui, ela é a linha 1, tá? Essa é a linha 1 do meu da minha expansão do triângulo de Pascal. A linha 1 tem a ver com o expoente aqui em cima, 0. A linha 2 tem a ver com o expoente aqui em cima, 1. A linha 3 tem a ver com o expoente lá em cima, 2. E assim sucessivamente. Então, qual é a observação? É que a linha... a expansão de A mais B elevado a N tem coeficientes dados pela linha N mais 1 do triângulo de Pascal. Certo? Aí repara, por exemplo, né? Se eu quis aqui o A mais B elevado a 8, eu tive que ir até a linha 9, né? Tive que ir até a linha 9. Até a linha 9. Aqui é a linha 1, linha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para chegar no A mais B a oitava, tive que ir até a linha 9. Então, a expansão de A mais B elevado a N tem sempre a ver com a linha N mais 1. Alguma dúvida
até agora? Eu não vou fazer muitos exercícios hoje, não, tá? Vou fazer mais exercícios na semana que vem. Hoje é mais para falar sobre a teoria desse assunto. Nos vídeos lá do meu canal, do semestre anterior, que eu ensinei isso, o primeiro assunto que eu falei, como eu tinha mais tempo naquela época, eu tinha mais aulas à minha disposição, eu comecei falando sobre um método de fazer demonstrações em matemática chamado princípio da indução, certo? E ele funciona para demonstrações que envolvam os números naturais, como é o caso do binômio de Newton, porque esse meu expoente que eu tenho aqui, ele é um número natural, tá? Então eu posso usar o princípio da indução matemática para demonstrar a fórmula, para demonstrar justamente isso que eu estou falando aqui. A demonstração está feita lá em um dos vídeos, mas eu não vou fazer aqui na aula, justamente porque eu não expliquei o princípio da indução, tá? Então não tem muito como eu fazer a demonstração, não, mas não é tão complicado, não, para você entender como é que o princípio da indução funciona. Vocês vão ver ele em outra disciplina no futuro, certo? Notavelmente na disciplina de álgebra 1, vocês vão ver sobre esse princípio. Tá? Eu também já ensinei ela e eu falei bastante sobre esse princípio nessa disciplina. Tá bom? Só que aí tem um detalhe. Se por acaso, em algum problema, me fosse importante conhecer quem é esse termo aqui só. Somente esse termo daqui. O termo em que o expoente do A é 5 e o expoente do B é igual a 3. De modo que o que me importa mesmo é quem que é esse coeficiente aqui, e não todos eles. Repara que para a gente fazer isso desse jeito, eu tive que saber quem eram todos os coeficientes até aqui, de todas as linhas de cima, né? Para eu saber quem era esse coeficiente, eu tinha que chegar nesses dois aqui. Eu tinha que chegar nesses dois. E para eu saber quem são esses dois, eu tinha que saber quem? Eu tinha que saber todos esses aqui, ó. Só que para eu saber quem são esses, eu tinha que saber todos esses aqui. E assim por diante. Termina que para eu saber só quem é esse cara, eu tenho que chegar em todo mundo da linha que está todo mundo acima dele. Então imagina que eu queira saber qual é que é o coeficiente da expansão de um dos termos só, tá? De um dos termos só da expansão de A mais B elevado a 20. Eu quero saber qual é o termo que vai aparecer quando eu tiver A elevado a 11 vezes B elevado a 9. Para eu fazer isso aí desse jeito, eu vou ter que fazer todas as linhas. As 21 linhas, basicamente. Isso vai ser muito trabalhoso. A ideia é sempre a gente minimizar o trabalho. Então, será que tem como a gente saber quem que é esse coeficiente aqui, sem precisar determinar todas as linhas? A resposta é sim. Tem como fazer isso sim. Vamos relembrar, então, um pouco da parte de combinações. Por isso que binômio de Newton vem depois de combinatória, porque a gente vai usar isso aqui. Certo? Então, vê só. Lembra, certo? Lembrando que combinação de N termos para escolher P, ou seja, eu tenho N objetos, desses N objetos eu quero escolher uma certa quantidade P deles, sem levar em consideração a ordem. A fórmula que a gente deduziu, que a gente viu, né, ao longo das aulas para ter isso, era N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Vezes N menos P fatorial. Ou daquela outra forma que eu expliquei, né? Se eu tivesse com os números já, por exemplo, combinação de 8 para escolher 3, isso seria o quê? Fazia o fatorial do de baixo, 3, 2, 1, e em cima pegava o 8 e reduzia o número de vezes até ter o mesmo número de vezes do de baixo, e aí calculava. Cortava aqui, 7 vezes 8, 56, pronto. Nem podia fazer assim. Uma outra notação para isso aqui. Então, outra notação, ao invés desse CNP, é essa notação aqui, ó. N sobre P. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, se calcula do mesmo jeito. É a mesma coisa, é só uma outra forma de representar. Só que esse termo aqui a gente lê da seguinte forma: é o binomial de N sobre P. De N sobre P. É o binomial de N sobre P. O binomial de N sobre P é o quê? É a mesma coisa que a combinação de N P a P. É a mesma coisa. Vamos ver agora o seguinte, tá? Repara, o N, ele é o número de objetos. Certo? O N é o número de objetos.
O P é o número de lugares, é o número de coisas que eu vou escolher. Então, o N e o P são números naturais, né? N e P aqui são números naturais. Mas tem um detalhe, né? Então, se o N e o P são naturais, o P ele é no mínimo zero, né? Número natural no mínimo zero. Mas qual é o valor máximo que o P poderia assumir? Sabendo quem é o N já, certo? Então, se eu tenho N objetos, desses objetos eu quero escolher P deles, qual é o máximo valor possível que o P poderia assumir? Fez sentido a minha pergunta? Se eu tenho 10 objetos e eu quero escolher uma certa quantidade deles, qual é o número máximo de objetos que eu posso escolher, certo? Entre esses 10? Aí seria 10, né, professor? Seria 10, certo? Se eu tenho 10 coisas, eu não tenho como escolher 20 coisas dentre essas 10 coisas, porque o máximo é 10. Então, como o N é o número de coisas e o P é o número de escolhas, certo? O número é o número de lugares que eu tenho, o P é no máximo igual ao N, certo? Então, o N pode ser qualquer coisa, qualquer número natural, mas o P ele é no máximo N. Então, o P é no mínimo zero, certo? O P ele tem que pertencer ao conjunto de 0 até N. O P é no máximo N. Em outras palavras, se eu faço com N igual a zero, o único binomial que eu tenho seria o quê? Se o N é zero e o P é no mínimo zero e no máximo zero, eu só tenho uma opção, que é zero sobre zero. Binomial de 0 sobre 0. Tá? Binomial de 0 sobre 0 não é a mesma coisa que dividir 0 por 0. É essa notação que eu tenho aqui, nova. Como é que eu faço para calcular isso? Pelo que eu expliquei aqui, 0 fatorial sobre 0 fatorial, que é o n fatorial. Ficou uma seta bugada aqui. 0 fatorial sobre p fatorial, então 0 fatorial sobre vezes 0 menos 0 fatorial é 0 fatorial também. Lembra que 0 fatorial é 1, né? Então, aqui ficou 1. Quando n for 1, aí eu tenho duas opções, porque eu posso ter 1 e 0 embaixo e posso ter 1 e 1 embaixo. O de baixo é no mínimo 0 e no máximo igual ao que está em cima. Então, 1 com 0 embaixo seria o quê? Combinação de 1, 0 a 0. Fica 1 fatorial sobre 0 fatorial, 1 menos 0 fatorial. Tanto 1 fatorial quanto 0 fatorial valem 1. Então, isso aqui também vai dar 1. E 1 sobre 1 é combinação de 1 escolhendo 1, obviamente dá 1. Onde é que eu estou querendo chegar? Vamos ver só mais um caso. N igual a 2. Então, eu teria quantas opções? Eu teria o 2 sobre 0, teria o 2 sobre 1 e teria o 2 sobre 2. Quanto é que dá o 2 sobre 0? 2 sobre 0 vai dar o seguinte: 2 fatorial sobre 0 fatorial, 2 menos 0 fatorial. Cancelei tudo, deu 1. Esse aqui deu 1. Esse aqui também dá igual a 1, né? Porque é combinação de 2 a 2. Lembra que quando o N e o P são iguais, sempre dá 1. Então, esse último também dá 1. E esse daqui, dá quanto? É combinação de 2 para escolher 1. Lembra que quando o meu P vale 1, a combinação sempre dá igual ao N. Então, isso aqui dá 2. Ó, o que é que está acontecendo? Eu tinha 1, aí na segunda linha 1 e 1, na terceira 1, 2 e 1. Não é a mesma coisa que eu tinha aqui? 1, aí na segunda 1 e 1, na terceira 1, 2 e 1. Vamos ver só mais uma linha para a gente se convencer que é isso mesmo que acontece, tá? Deixa eu continuar aqui. Com N sendo 3, aí fica o quê? Eu tenho 3 sobre 0, tenho 3 sobre 1, tenho ele sobre 2 e ele sobre 3. Então, ele sobre 0 e ele sobre 3, ambos os casos dão 1, certo? Sempre. Esse aqui, como o de baixo é 1, sempre dá o de cima, né? Combinação de N 1 a 1 sempre dá N, isso aí a gente falou já. E esse que eu escrevi agora e esse outro aqui são combinações complementares. Por quê?
os dois têm o mesmo n e a soma dos meus p's dá o n. Vocês lembram disso, né? Que eu expliquei já? Sim. Maravilha. Então, aqui também dá 3. Novamente, o que deu antes. 1, 3, 3 e 1. Ou seja, o que é que está acontecendo? É que esses coeficientes são dados por uma combinação, por um número binomial. Certo? O triângulo de Pascal, na realidade, ele é montado de que maneira? O triângulo de Pascal, ele é montado da seguinte maneira. Primeira linha, eu só tenho 0 sobre 0. Na segunda, eu tenho o 1, 0 e o 1, 1. Na próxima, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Na próxima, 3, 0, 3, 1, 3, 2 e 3 e 3. E assim por diante. E na próxima, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3 e 4 e com 4 embaixo. E na próxima, 5 e 0, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5 e assim por diante. Vocês entenderam? E aí, isso juntando tudo, o que é que a gente sabe aqui, então? Quando soma, por exemplo, esses dois aqui, tem que dar o quê? Esse daqui de baixo. Quando eu somo esses dois aqui, tem que dar o quê? Esse aqui de baixo. Então, juntando essas coisas em termos de números binomiais, agora, a gente chega numa fórmula. Se eu somo n p com n p mais 1, ou seja, os dois têm o mesmo número de cima, então os dois estão na mesma linha. Os dois têm o mesmo número de cima, então os dois estão na mesma linha. Aqui é n, aqui é n também, então os dois estão na mesma linha. Por exemplo, esses dois aqui. E repara que o de baixo, ó, um é P, o outro é P mais 1. Então, são números consecutivos. É como se fosse justamente esse e esse. Quando eu somo esse aqui com esse de cá, dá qual? Dá esse daqui. Que aconteceu o quê? Eu passei para a linha de baixo. Então, se era o N era 3, passou para 4. Quer dizer que aqui o N era... Se esse era N no igual que eu vou escrever aqui, vai ser o quê? N mais 1 agora, tá? Porque eu passo para a linha de baixo, certo? E ó, eu tenho P e tenho P mais 1. Então, o que está à direita é esse aqui. É como se esse que fosse o N sobre P mais 1. Quando eu passo para o de baixo, fica o quê? É 2 aqui e 2 aqui. Então, o de baixo aqui vai ser P mais 1 também, só que o N do igual vai ser o quê? Do outro lado da minha igualdade. Vai ser igual a N mais 1 sobre P mais 1. Exatamente o que aconteceu lá naquele exemplo. Se eu somei esse daqui, desculpa, se eu somei esse aqui com esse de cá, deu esse daqui. Então, eu somei esses dois. O N vale 3 nesses dois. Então, depois da igualdade, o N vai ser 4. O de cima vai ser 4. Então, passa de N com N, passa para N mais 1, porque aumentou 1, né? Passei para a linha de baixo. E eu estou logo abaixo do termo que está mais à direita. Desses dois aqui, qual é o que está mais à direita? É o que tem o maior P. É o que tem o maior número que está embaixo. Tem o maior P mais 1. Então, é esse aqui. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que a gente acabou de obter comparando o que a gente viu do triângulo de Pascal em termos das combinações, né, dos números binomiais, com o que a gente já tinha da forma que a gente definiu ele, né, que era com aquela regra. Cada termo era igual ao que está em cima, mais o que estava à esquerda desse que estava em cima. Vocês entenderam isso até aqui? Massa. Essa fórmula que eu escrevi, essa fórmula aqui, ela tem um nome, tá? Chamada relação de Stiefel. Relação de Stiefel. Certo? Na realidade, o triângulo de Pascal ele tem diversas propriedades aritméticas, tá? Algumas delas ficam
como curiosidade, eu não vou entrar tanto em detalhes, porque justamente as demonstrações poderiam envolver o princípio da indução, tá? Se eu colocar alguma demonstração dessa aí, seria mais uma coisa para abrir com esses fatoriais, simplificar e aí conseguir chegar na resposta. Márcio falou que não entendeu muito. Que parte mais? Quer que eu repita algo? A partir de onde? Tem alguma parte que tu entendeu melhor? Dê um exemplo. Pronto, beleza. Vê só, então, exemplo. Qual é o termo? Qual é o coeficiente de a sexta vezes b ao cubo na expansão de a mais b elevado a 9? Tá certo? Então, a mais b é elevado a 9. Eu teria que chegar em que linha do triângulo de Pascal? Na linha 10, né? Lembra que a linha 0, que a linha 1 é com o a mais b elevado a 0, a linha 2 é com a mais b elevado a 1 e assim sucessivamente. Certo? Pronto, maravilha. Se a partir daqui eu montasse o binômio de Newton, como é que ele iria ficar? Lembra que esse coeficiente aqui, por exemplo, ó, nessa linha daqui, ele me dá o quê? Isso aqui é 1, né? Esse primeiro termo é 1, o segundo é 2, o terceiro é 1. Na de baixo, o primeiro é 3, o segundo é... Desculpa, o primeiro é 1, o segundo é 3, depois vem mais um 3, depois é 1. Então, nessa daqui, o que é que isso significa? Significa que na expansão do binômio de Newton, com A mais B a quarta, ele vai ser igual ao quê? Vai ser binomial de 4 sobre 0 vezes A quarta, mais binomial de 4 sobre 1 vezes A ao cubo B, mais binomial de 4 sobre 2 de A ao quadrado B ao quadrado, mais binomial de 4 sobre 3 AB ao cubo, mais binomial de 4 sobre 4 B à quarta. Certo? Então, ó, juntando nesse termo aqui, deixa eu escrever melhor. Isso aqui vai ficar A à quarta B a 0, e esse último aqui vai ficar A 0 vezes B à quarta. A 0 vezes B à quarta. Então, repara, ó, como que eu monto isso? O 4 que eu tenho aqui é o n. Então, todos os binomiais vão ser com esse mesmo número em cima, com 4 em cima em todos os casos. E o que está embaixo é igual a quem? Sempre. Em todos os casos aí. Nesse meu primeiro binômio aqui, nesse meu primeiro monômio aqui, ó, nesse daqui. Aqui embaixo é 0, né? Aqui embaixo é 0. Esse 0 nesse monômio aparece onde? No expoente de quem? De B, certo? Nesse segundo aqui, ó, aqui embaixo é 1. O 1 aparece no expoente de quem? Do B de novo. Aqui, quem está embaixo é 2. O 2 aparece no expoente de quem? Dos dois, né? Mas é o do B. Aqui embaixo é 3. E o 3 está no expoente de quem? Do B. Aqui embaixo é quem? 4. E 4 está no expoente de quem? Do B. Estão acompanhando? Então, quando eu vou expandir, eu já sei como é que ficam esses meus coeficientes, esses meus termos aqui, tá? A soma dos graus é sempre igual ao n, o expoente do A vai diminuindo e o do B vai aumentando. Nos coeficientes, é sempre um número binomial, é sempre uma combinação que eu vou fazer. O que está em cima é quem? É o n, sempre, é sempre o n. E o que está embaixo é o expoente do B. Então, nesse meu exemplo, se eu quero de A sexta vezes B ao cubo, A sexta vezes B ao cubo, certo? Então, quem vai ser esse coeficiente? Vai ser o número binomial, o número binomial de n sobre p. Quem vai ser n? Quem vai ser n? O n é o meu expoente. Então, o n é 9.
Ou então é a soma desses expoentes aqui, ó, 6 mais 3. Então, o de cima é o meu expoente geral, é 9. E o de baixo é quem? O de baixo é o expoente do B. O de baixo é o expoente do B, pelo que eu falei no outro slide. Então, aqui embaixo fica 3. Tá certo? Exatamente. Dessa forma, eu sei quem é esse coeficiente, sem precisar montar todas as linhas do triângulo de Pascal. Eu consigo muito mais rápido isso, certo? Consigo muito mais rápido. Então, o que é que vai dar isso aqui? Aí eu faço da forma que eu sei. Isso aqui é a mesma coisa que combinação de 9 e 3 a 3. Então, vai dar 3 vezes 2 vezes 1, e em cima, 9, 8, 7. O 3 cancela com o 9, ficou 3. O 2 cancela com o 8, ficou 4. Aí deu 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 7 dá 70 mais 14. 84. Pronto. Agora ficou mais claro? Pode sim, pode sim. Eu vou escrever isso exatamente assim agora. Ó. Vê só. Para generalizar, tá? É o que a gente chama teorema binomial. Teorema binomial diz o quê? Que quando eu faço a expansão de A mais B elevado a N, isso me dá uma soma de vários monômios. Quando eu tenho uma soma, em matemática, a gente representa com esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo é uma letra grega chamada sigma. É o sigma maiúsculo, mas em matemática ele é usado para representar a notação para somatório, certo? Notação para somatório. Então, aqui eu tenho o quê? Eu vou somar várias coisas. Todas elas têm o mesmo n. Todas elas têm o mesmo n, que nem a gente tem aqui. Ó. Tem 4 sobre 0, depois 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3, 4 sobre 4. Então, todas elas têm o mesmo n. Então, eu vou ter n em cima, que é o mesmo expoente geral que eu tenho aqui, tá? Esse n daqui é o mesmo n geral que eu tenho aqui. Embaixo eu vou ter algum P. É como vocês falaram, o expoente do A vai ser quem? Vai ser N menos P. E o expoente do B vai ser P. Como eu falei, quem fica aqui embaixo é o expoente do B. E lembra que a soma do expoente do A com o expoente do B tem que dar o quê? Tem que dar N. Então, naturalmente, se o expoente do B for P, o expoente do A vai ter que ser N menos P. E é um somatório. Aí eu vou o quê? Ó? Quem é que está variando aqui? O A e o B são dados do meu problema, ou vão ser incógnitas, variáveis, enfim, mas não estão variando de fato dentro desse meu problema, tá certo? O N está fixo aqui, ó. Desculpa, está fixo aqui, por quê? Porque ele é esse N que está aqui, e o P é o que varia de um termo para o outro. O expoente do B é o que está variando de um termo para o outro. Aí lembra, o expoente do B começa em 0 e vai aumentando de 1 em 1 até chegar em N. Então, a gente representa isso assim, a gente coloca aqui embaixo onde que o P ele inicia em 0 e termina em N, certo? Esse termo aí significa exatamente isso. O P é o índice que está variando nessa minha soma. Cada termo aí, o que é que muda de um para o outro? Muda somente quem é o P. O P é o expoente do B, do segundo termo do meu somatório. Então, esse expoente sempre faz o quê? Ele sempre vai aumentando. Começa em 0, aí passa para 1, para 2, para 3, para 4 e assim por diante, até chegar no máximo, que é quanto? Qual é o expoente máximo dele? É o N. Então, a gente escreve justamente assim. O P, ele inicia em 0. Isso que tem aqui embaixo é onde que o P, ele inicia, certo? E aqui em cima é onde que ele encerra. É o maior valor dele. O teorema binomial diz exatamente essa fórmula que está aí. E essa fórmula, ela resume, em linguagem matemática bastante concisa, o que foi dito nos outros slides da aula até agora. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu expliquei até aqui?
Tranquilo, professor. Entendi agora. Valeu. Obrigado, professor. Quem foi que falou? Desculpa que eu estava com a janela Foi do... Márcio. Ah, Foi Márcio, né? Márcio. Foi tu que tinha falado que tinha ficado sem entender, não foi? Então, beleza, vi aqui. Isso, mas valeu. Obrigado, professor. Pronto, maravilha. Vamos ver mais um exemplo, seguindo esse mesmo estilo. Então, exemplo mais uma vez. Qual é o coeficiente? Qual é o coeficiente de A sétima, B a quinta, na expansão de A mais B elevado a 12. Aí isso vai fazer o quê, então? Vai ser um número binomial, em cima vai ter o 12, que é o expoente geral da minha expansão, e embaixo vai ter o expoente do B, então é 5. Pronto. Binomial de 12 sobre 5, aí é só a gente fazer daquela forma que a gente aprendeu, a combinação de 12, 5 a 5. Aí fica 5, 4, 3, 2, 1 aqui embaixo, o fatorial do de baixo, e em cima pega o 12 e vai reduzindo de 1 em 1 até ter o mesmo número de termos que tem embaixo. Dá para simplificar aqui o quê? 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 2 dá 10. Aí deu 9 vezes 8 vezes 11, deu 72 vezes 11. Dá 720 mais 72, dá 792. E aí? Alguma pergunta? Exatamente. Que o Humberto falou, o teorema em si ficou mais claro pelas explicações anteriores. A ideia era essa, era a gente chegar, na hora que a gente chegasse no teorema, ele ficasse óbvio. Se eu começasse mostrando a fórmula, ia ficar muito complexo a princípio, tá? Então, eu iniciei com o fato mais básico possível, que era quanto era A mais B elevado a 0, A1 e A2, que são coisas que a gente já sabe, e fui deixando mais complexo cada vez mais até chegar no que o teorema realmente diz, tá? Aí bem, como que são as questões que em geral caem nas provas? Eu vou dar somente um exemplo aqui, tá? Mas eu vou, assim que acabar a aula, eu vou colocar uma lista lá no AVA, lista essa que a gente vai resolver na semana que vem, tá? A aula da semana que vem vai ser só sobre exercícios relativos a essa aula de hoje. A aula de hoje foi só para fazer essa parte teórica, semana que vem a gente faz os exercícios. Então, vê, um tipo de exemplo, que eu não vou resolver agora, que vai ficar para a semana que vem, mas como que é, por exemplo, que essas coisas são cobradas em exercícios? Assim, pode ser que esses exemplos que eu falei, tá? Certo? Por exemplo. Mas também poderia ser que nesse exercício aqui, ó. Determine o termo independente de x no desenvolvimento desse termo aqui. Isso aqui eu vou fazer na semana que vem. Certo? Então, isso é um binômio de Newton. Por quê? Eu tenho o A e o B. Só que aqui o A é x ao quadrado e o B é 1 sobre x ao cubo. Certo? Então, no A eu tenho x no numerador e no B eu tenho x no meu denominador. E lembra que eu sempre faço o quê? Em todos os termos eu faço A elevado a alguma coisa vezes B elevado a alguma coisa. Então, eu multiplico o A e o B algumas vezes, né? Como no A o x está no numerador e no B o x está no meu denominador, pode ser que em algum ponto, quando eu faça esses equilíbrios dos meus expoentes, não tenha mais x. Que o x que ficou no A cancele com o x que ficou no B, e aí fica um termo que não envolve x. E aí eu quero saber que termo é esse, certo? Que termo é esse? Depois que eu descobrir qual é o termo, tipo, qual é o quanto que eu tenho que elevar o A e quanto que eu tenho que elevar o B, para que não dependa de x, para que o x seja cancelado em todos os termos que aparecem em x, ele seja cancelado em tudo. Aí eu vou saber qual é o expoente do B que eu vou precisar, e aí, sabendo quem é o N, sabendo quem é o P, eu consigo calcular quem é o meu coeficiente, usando essa mesma lógica daqui. Qual que é a questão? É que aqui eu já disse, ó, quem é o expoente do A e quem é o expoente do B. Aí ficou mais fácil, é só montar isso logo.
Quando eu digo desse jeito que está aqui embaixo, eu tenho que saber o quê? Quanto que eu tenho que elevar esse cara e quanto que eu tenho que elevar esse cara para que no final não sobe o x, para que os x's todos sejam cancelados, certo? Aí é basicamente isso aí que eu posso complicar mais. E além dos outros tipos de exercícios que eu vou fazer na próxima, na próxima aula, tá? É basicamente isso, é mexer com esse binômio, colocando coisas diferentes no lugar do A e do B, e ver o que é que dá para acontecer usando as coisas que a gente aprendeu na aula de hoje, certo? Eu não vou continuar mais muito não, porque já acho que a gente já fez o suficiente por hoje. Aí eu vou enviar os slides e vou enviar, o senhor vai ensinar a responder essas questões. Então, é o que eu falei, a aula que vem vai ser só sobre essas questões, tá? Hoje foi a parte teórica. Aí, esse finalzinho aqui é um spoiler do que eu vou fazer na semana que vem. Tá? Tranquilo? Se ficar muito curioso, você pode ver os vídeos das vez passada que eu ensinei a disciplina, que eles estão no YouTube disponíveis lá, tá? Aí só é ir no meu canal e aí pronto, tu procura por princípio de contagem, eu acho que foi 2023.1, se eu não me engano. Aí vai ter uma aula que foi só sobre binômio de Newton, e aí tu vê como é que foi feito lá, tá? Ou então espera uma semana, que aí a gente trabalha semana que vem. Tá bom? Então pronto. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos. Tenham um ótimo final de semana. E até semana que vem. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Márcio. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa.